Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós estamos no nosso quarto dia aí do desafio de leitura de 1 Tessalonicenses. E hoje é o capítulo 4, tá? Em alguns vídeos aí eu falei que eram só 4 capítulos, eu não sei onde eu tava com a cabeça, porque na verdade são 5, tá? São 5 capítulos, então nós estamos no penúltimo, reto ao final. E nesse capítulo aqui, gente, o apóstolo Paulo fala coisas polêmicas, coisas difíceis, né, de lidar, de até de viver, de cumprir, né? E muitas vezes a desculpa que nós damos é porque, não, mas os dias de hoje são diferentes, né? Mas algo que a gente precisa entender é que a palavra de Deus não muda, né? Ela é verdadeira e independente do tempo, da época, da ocasião, da cultura, ela é o que é e temos que cumprir, tá bom? Então já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like se você é novo por aqui, né? Nós temos desafios constantes aí, diários de leitura da Bíblia, um capítulo por dia. Fechado? Então vamos lá. Nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre o viver para agradar a Deus, né? Ele dá algumas instruções do viver para agradar a Deus. E, né, ele fala o que no versículo 3, que a vontade de Deus é que nós vivemos, que nós sejamos santificados, que nós vivemos o quê? Vivamos em santidade, né? O que é santificação? Santidade é separado para algo, né? Separado do mundo para algo, né, que Deus tem para nós. E aí ele fala, né, se abstém da imoralidade sexual, né? Outras versões dizem da prostituição, mas aqui inclui todos, né? Tudo aquilo que não é o plano de Deus. O que é o plano de Deus em relação ao sexo, né? É o sexo dentro do casamento. Certo? Então, né, tudo que essa imoralidade sexual é tudo que envolve coisas que não são, né, que não, a imoralidade, né, coisas que não são morais, né, sexo fora do casamento, traições, libertinagens, enfim, coisas que incluem o que Deus reprova, né, a imoralidade sexual realmente, tá? Então, é isso. E aí ele fala assim, ó, no 4, cabe... Na verdade, gente, isso aqui eu nem preciso ficar comentando, explicando, porque tá super explícito, super explicado, né? Ele fala aqui no 4, ó. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem nele e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, né, o que ele fala aqui, né, para você não prejudicar o seu irmão, para você não causar, né, a defraudação, né, defraudar. O que seria a defraudação? Despertar no outro o desejo daquilo que você não pode suprir licitamente. Então, é sobre isso, né? Às vezes a pessoa tá num namoro ali, desperta um desejo no outro, né? Que não pode se cumprir, que não pode, né? Vai ali cometer o pecado. Então, é isso que ele tá falando, para nós nos controlarmos, porque nós, né? Para nós estarmos aí, viver de maneira santa e honrosa, né? Então, é pra gente se pensar sobre essa questão, né? A gente vive num mundo muito... sensual, né? Você pode ver nas propagandas, as cantoras aí, né? Sempre mostrando o corpo, a sensualidade, sempre, né? De alguma forma, a imoralidade sexual entra aqui também a pornografia, né? Infelizmente muitas pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres têm esse vício de pornografia, que é algo que prejudica, né? Prejudica se ela é casada e se quando casar também. Então, né? Infelizmente a gente vive nesse mundo, mas nós temos o quê? Nós vivemos na contramão dele, né? Nós temos que viver de forma honrosa e santa. É isso que o apóstolo Paulo tá falando aqui, tá? E aí ele fala, ó, o Senhor castigará todas as práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Então, assim, né, foi o que eu falei aí já nos outros vídeos. Jesus nos perdoa do nosso pecado? Perdoa. Ele nos perdoa, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas nós vamos viver a consequência do nosso pecado. Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Castigará todas essas práticas, né? Porque Deus nos chamou
não chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, você vai viver a consequência do seu pecado. Isso é um fato, né? Você tá plantando isso, você vai colher isso. Então, ok, né? Às vezes as pessoas, mas nessa época Deus não. Tá falando aqui, ó, Deus nos chamou para nós não vivermos na imoralidade. Então, esse é um tema, às vezes, que é difícil, mas é a verdade. E fala assim no 8: portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, se você rejeita, né, se você acha que viver na imoralidade sexual é algo que tá legal para você, tudo bem, ótimo, maravilhoso, você não tá rejeitando o homem, nem a palavra, nem a Bíblia, você está rejeitando a Deus, né? Então, são assuntos aí que a gente precisa deixar bem claro e explícito. Então, se você tem alguma dificuldade na sua, né, na sua vida aí sexual e tudo mais, que você procure um pastor, que você procure alguém que possa te ajudar, te orientar, orar pela sua vida, que você peça para que o Espírito Santo também, né, te convença, às vezes até do pecado, porque às vezes o que você faz você acha que não é pecado. Então, só o Espírito Santo para convencer disso. Então, você peça para que ele te convença disso, sobre isso, tá? E aí no 9, gente, ele fala sobre o amor fraternal, né? Ele fala, eu nem preciso escrever, porque vocês estão indo bem, né? Assim, vocês amam uns aos outros como Deus amou e tudo mais. E aí, gente, no 11 é algo legal que eu gostaria de ler, que ele fala assim, ó, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que estão de fora e não dependendo de ninguém. Isso é algo muito interessante, porque o apóstolo Paulo está falando para a igreja, para os membros da igreja, né, para os cristãos ali trabalharem, né? Porque a igreja não é lugar aí de corpo mole, a igreja aí não é lugar de malandro, né? Lógico que o papel da igreja, gente, é ajudar e servir aquelas pessoas que estão necessitadas e precisando, e isso a igreja faz muito bem, né? Porque, infelizmente, para falar mal da igreja as pessoas falam, né? A gente, né? Eu posso até me incluir, né? Para falar alguma coisinha mal, a gente, né? Nós somos muito rápidos para falar, mas a igreja faz um papel fundamental na sociedade, de ajudar as pessoas, não só espiritualmente, psicologicamente, né, emocionalmente, mas às vezes financeiramente, às vezes com uma cesta básica, às vezes, né, às vezes alguma família tá precisando de algo, os irmãos se juntam, ó, gente, vamos ajudar, ele tá procurando emprego, né, então assim, essa é a função da igreja, nós temos que fazer e tudo mais, mas a igreja não é lugar pra gente de corpo mole, né, para malandro, para as pessoas que têm saúde, têm força, podem trabalhar, podem estudar, podem fazer e ficam, não posso porque a igreja tem que me ajudar, né? Então, o que o apóstolo Paulo tá falando aqui, ó? Se esforcem, né? Tenha uma vida tranquila, cuida dos seus próprios negócios, trabalhe com as suas próprias mãos, como nós estamos falando para vocês, para que os outros vejam, né? Olhem para vocês e vejam que vocês são pessoas trabalhadoras, decentes, né? Então, isso é algo muito importante, porque infelizmente tem pessoas que são aproveitadores, né? Da igreja, da fé, né? Então, eu vou me fazer de coitadinho aqui, eles vão me ajudar, né? Então, o apóstolo Paulo tá falando, ó, bora trabalhar. Ó, vocês têm que trabalhar, vocês têm que viver decentemente, vocês têm que acordar e fazer a sua parte, né? Então, isso é algo pra gente se pensar, né? A igreja está para ajudar, é o papel da igreja ajudar, mas até que ponto? Né, isso é algo pra gente refletir, né, até que ponto a igreja vai me ajudar, eu vou fazer corpo mole uma vida inteira, vou depender da igreja uma vida inteira ali de doações de roupa, de doações de tudo, né, então nós temos que trabalhar, e é isso que o apóstolo Paulo tá falando, né, não vamos fazer corpo mole não, bora trabalhar, então isso é algo muito interessante que ele falou aqui, né, que eu queria destacar, porque o que estava acontecendo? As pessoas não estavam trabalhando porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e dependendo dos outros, ó, Jesus vai voltar, não vou trabalhar mais, né? Jesus vai tá voltando e eu vou ficar de boa, né? Então Jesus vai voltar, sim. Ok, ele vai voltar,
né? Mas nós temos que ir trabalhando, nós temos que ansiar a volta dele, sim, nós temos que falar Maranata, hora vem Senhor Jesus, sim, mas que você faça isso trabalhando, né? Estudando, que você seja comprometido com aquilo que Deus colocou na sua mão, que você seja alguém produtivo, que você plante a sua semente para você colher, certo? E lembrando que eu não tô anulando o papel da igreja de ajudar, porque esse é o papel da igreja, certo? Né? Mas a gente não pode deixar o malandro se aproveitar, né? As pessoas aí se aproveitarem disso e se aproveitarem da igreja, certo? E aí, gente, ele começa a falar outro assunto também que é um pouco polêmico, que é a vinda do Senhor Jesus, né? Ele fala assim, irmãos, no 13, queremos que vocês sejam... Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, algo que a gente precisa lembrar aqui do contexto. Qual que é o contexto? Né? A cidade ali de Tessalônica, né, a Macedônia, eles eram o quê? Eles eram gregos, e os gregos não acreditavam, né, não acreditam na questão da ressurreição. Então ficou um conflito, os gregos que se converteram a Jesus e tudo mais, ficou esse conflito da ressurreição, né, de entender o que estava acontecendo. Então as pessoas morriam e eles ficavam muito tristes. Lógico que a gente fica triste, né, quando algum ente querido morre, né, quem já perdeu aí sabe o quão triste e doloroso, e enfim, né? Não existe palavras para expressar aqui o sentimento. Mas quando seu ente querido morre com Jesus, né? Quando seu ente querido aí morre com salvo, né? Crendo em Jesus Cristo, nós temos a esperança de reencontrá-lo, nós temos a esperança da ressurreição, do Senhor vir nos buscar e de nós nos reencontrarmos um dia. Então, apesar da tristeza e de quão difícil e doloroso não estar com aquela pessoa, a esperança e a convicção e a fé que vamos nos encontrar, isso é um fato. Então, isso ameniza um pouco a dor e a tristeza, não anula, mas ajuda você continuar. Não posso parar, porque um dia eu vou encontrar, né, a pessoa amada e querida e tudo mais. Então, o que ele tava falando aí? Ele tava, né, eu até anotei assim para mim não falar, porque é um assunto um pouco difícil, né? Tem teólogos que interpretam esse texto de uma outra forma e tal, né? Mas eu acredito nessa interpretação, até fui estudar mais, né? Busquei aí fontes do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Se você não conhece, veja, ele tem pregações maravilhosas, ele prega a palavra do Senhor Jesus, né? Para mim não falar nenhuma besteira aqui para vocês, mas preste bem atenção nisso, tá? Então, nós entendemos o contexto geral. E aí, no 14, ele fala assim, lemos o 13, agora o 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante a Jesus e com ele, aqueles que dormem. Certo? Quem são esses que dormem? O que dorme? É o corpo, né? Os que dormem, aqui ele tá falando que é o corpo que dorme. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Nós podemos deixar aí o corpo e a alma como sinônimos, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Tem gente que acredita que não, né? Enfim, mas eu acredito nisso. Nós somos corpo, alma e espírito. Algo que a gente precisa entender, né? A alma vive sem o corpo, né? Mas o corpo não vive sem a alma. É a alma que tem o corpo. Então, quando alguém que conheceu Jesus, que aceitou Jesus, quando estava vivo e morreu, imediatamente a sua alma, o seu espírito volta para Deus. E o seu corpo dorme, certo? O seu corpo dorme, mas a sua alma vai para o céu. Ela não está dormindo, a alma não dorme, ela vai direto para Cristo e começa já a reinar com Cristo, certo? Então, essa morte e ressurreição aí é o estado intermediário, né? Ainda ela não está com o corpo glorificado, porque o corpo está dormindo, o corpo é pó, volta pro pó, está dormindo, mas a alma, o espírito vai pro céu, volta para Deus e está com ele. Tá? Eu sei que às vezes é um assunto um pouco difícil, polêmico, é difícil de entender, de compreender. Eu tô tentando aqui de alguma forma fazer mais didático possível. Se tiver dúvidas, comenta, fala comigo, manda uma mensagem, não tem problema nenhum. A gente pode conversar, tá?
Tem pessoas que não, tem teólogos que acreditam de outra forma e tudo mais. Essa é a forma que eu vejo, tá bom? Certo? Então, e aí o que ele fala aqui? Que vai ressuscitar primeiro os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus vai voltar para, né? Jesus vai voltar para nos buscar. E quem vem com ele? Essas pessoas, né? Não as pessoas, mas a alma, o espírito vai vir junto. Então, Jesus vai ressuscitar primeiro o corpo dessas pessoas que já morreram em Cristo Jesus. E depois nós é que vamos. Certo? E aí no 15 ele fala, ó, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que vivemos, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, não precederemos os que dormem, eles vão ser primeiro, pois dada a ordem com voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eles vão ressuscitar primeiro. Né? Quem vai antes de nós, na verdade, eles estão no lucro, porque eles já estão lá com o Senhor Jesus no céu, a alma deles está tranquilo, né? E quando Jesus voltar, o corpo deles vai ressuscitar primeiro, né? E vai ter o corpo glorificado e tudo mais, né? Isso, a questão ali de ir para o céu, a partir do momento que você morre, isso está lá em Hebreus, né? Eu tenho um vídeo que eu fiz com o apóstolo Cleito, ele fala mais detalhado, ele dá os versículos e tudo mais, tá? Depois você procure aí o que acontece depois da morte. Mas é isso que ele está falando aí no 17. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estarmos com o Senhor Jesus para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então a pessoa que morre, né, fica ruim para quem fica, né? É ruim para quem fica. A saudade, né, a tristeza, a dor e tudo mais. Mas para quem vai, tá tranquilo, ela já tá com Jesus, ela vai ressuscitar primeiro quando Jesus vir, né? E algo que a gente precisa entender, né? Você escolhe em vida para onde você vai, né? Depois que você morre, não vai ter um julgamento para saber se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Né? Nós vamos ter um julgamento, aí vai ter o julgamento final, mas quem morreu com Jesus Cristo salvo é para saber se vai receber ou não os galardões, né? Saber aí as pedras, as coisas, saber o que vai acontecer. E quem morreu sem Jesus, infelizmente, vai para o inferno e vai passar pelo julgamento também para saber qual vai ser a questão ali do sofrimento e tortura, sofrimento, porque vai ser uma tortura, viver no inferno, pegando fogo, a eternidade. Saber qual vai ser o seu grau ali de sofrimento. Então não pense você que depois que eu morrer eu vou resolver se eu vou pro céu, né? Deus vai fazer o julgamento, ele vai ver que eu fiz muitas coisas boas e eu vou pro céu. Se você não aceitou Senhor Jesus, se você não aceitou, se você não tem fé, né? Se você não creu no seu coração e confessou com a sua boca que o Senhor é Senhor Jesus da sua vida, infelizmente você vai pro inferno. É isso que a Bíblia fala. Tem todos os versículos, né? Eu só tô dando uma pincelada aqui. Vai lá nesse vídeo que eu te falei. Eu vou tentar deixar aqui no final o vídeo que fala sobre isso. Mas é basicamente isso, tá? E o apóstolo Paulo estava deixando claro para eles, ó, aí no final ele fala, né? Consolem uns aos outros, né? Porque nós temos uma esperança, né? Aquele que morre com Jesus, né? Como o apóstolo Paulo falava, em Colossenses, né? O viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou foi em Filipenses? Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para você que está em Cristo Jesus, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Fechado. Amanhã a gente continua o capítulo 5, que ele vai falar mais algumas coisas sobre a volta de Jesus aí nesse capítulo 5 e das instruções finais para finalizarmos a carta. Então, eu espero você leia. Parabéns você que está aqui. Envie esse vídeo para alguém que tem alguma dúvida sobre essas questões que eu falei aqui, tá bom? Um beijo no seu coração e até!